pois o Brasil é um país multicultural e com uma grande mistura de etnias e culturas. A população brasileira é formada por descendentes de europeus, africanos, indígenas e asiáticos, entre outras origens. Por isso, é comum que os brasileiros tenham uma mistura de diferentes ancestrais em sua composição genética. Assim, é correto afirmar que não existe nenhuma pessoa 100% brasileira do ponto de vista étnico. A origem étnica do povo brasileiro é bastante diversificada, resultado de séculos de miscigenação entre diferentes grupos étnicos. A formação étnica do Brasil teve início com a chegada dos portugueses em 1500, seguida pela colonização e miscigenação com povos indígenas, africanos e europeus de diversas origens. Os povos indígenas já habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Com a vinda dos portugueses, ocorreu a exploração e escravização dos povos nativos, resultando em um processo de miscigenação e assimilação cultural. A partir do século XVI, a escravização de africanos foi intensificada, trazendo milhões de africanos para o Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, café e outras atividades econômicas. Esta população africana contribuiu significativamente para a formação étnica do povo brasileiro, deixando marcas na cultura, culinária, música e religião do país. Além dos portugueses, indígenas e africanos, o Brasil também recebeu imigrantes de diversas regiões do mundo, como italianos, alemães, japoneses, sírios, libaneses, entre outros. A presença destes imigrantes também influenciou a formação étnica e cultural do Brasil. Assim, o povo brasileiro é resultado de uma mistura de diferentes grupos étnicos, resultando em uma diversidade cultural única no mundo. A identidade brasileira é marcada pela multiplicidade de influências e pela capacidade de convivência entre diferentes culturas e etnias. Os povos indígenas têm contribuído significativamente para a nossa diversidade genética devido à sua história e cultura únicas. Eles carregam consigo tradições ancestrais de convivência harmônica com a natureza, e isso influencia diretamente a diversidade genética da nossa espécie. Além disso, os povos indígenas possuem conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais, alimentos e práticas de cura que têm sido fundamental para o desenvolvimento da medicina moderna. Muitos desses conhecimentos tradicionais têm sido utilizados para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos. A diversidade genética dos povos indígenas também é valiosa para a ciência, permitindo estudos sobre a evolução humana, migrações antigas e adaptações genéticas a diferentes ambientes. Essas descobertas ajudam a entender melhor a história da nossa espécie e a diversidade genética presente em diferentes populações ao redor do mundo. Portanto, a contribuição dos povos indígenas para a nossa diversidade genética é inestimável e deve ser valorizada e protegida. É importante reconhecer a importância dessas comunidades e trabalhar em conjunto para preservar sua cultura, conhecimentos e diversidade genética para as gerações futuras. A influência africana no DNA dos brasileiros é bastante significativa devido à longa história de escravidão e miscigenação no país. Durante o período de colonização, milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos, principalmente da região da África subsaariana. Esses africanos se misturaram com os povos indígenas e europeus que já habitavam o território brasileiro, gerando uma grande diversidade genética. Como resultado, estima-se que cerca de 50% da população brasileira tem alguma ancestralidade africana em seu DNA. Além disso, diversos estudos genéticos têm demonstrado que a contribuição genética africana é mais pronunciada em determinadas regiões do Brasil, como o Nordeste e o Sudeste, onde a presença de descendentes de africanos é mais forte devido à concentração de portos e plantações de cana-de-açúcar durante o período colonial. Essa diversidade genética reflete não apenas a influência africana na composição étnica dos brasileiros, mas também na cultura, na música, na culinária e em outras tradições do país. A presença da ancestralidade africana no DNA dos brasileiros é uma parte fundamental da identidade nacional e reflete a rica história de miscigenação e interculturalidade do Brasil.
A migração europeia e asiática para o Brasil teve um impacto significativo na formação da sociedade brasileira. Esses fluxos migratórios começaram no século XIX e continuaram ao longo do século XX, trazendo diversos grupos étnicos e culturais para o país. Os europeus, principalmente italianos, espanhóis, portugueses, alemães e poloneses, migraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Eles contribuíram para o desenvolvimento de diversas regiões do país, especialmente no sul e sudeste, onde se estabeleceram e influenciaram a culinária, arquitetura, costumes e tradições locais. Já os asiáticos, em sua maioria japoneses e chineses, também migraram para o Brasil em busca de oportunidades econômicas. Eles se estabeleceram principalmente na região sudeste, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e da indústria, além de influenciarem a cultura e a gastronomia local. O impacto das migrações europeias e asiáticas no Brasil pode ser visto na diversidade étnica e cultural do país, bem como na influência desses grupos na formação da identidade nacional. Além disso, esses imigrantes contribuíram para o crescimento econômico do Brasil e para a construção de uma sociedade multicultural e plural. O Brasil é um país extremamente diversificado geneticamente, devido à mistura de diferentes grupos étnicos ao longo de sua história. A população brasileira apresenta uma grande variedade de ancestralidades, resultantes da miscigenação entre indígenas europeus, principalmente portugueses, espanhóis, italianos, alemães e poloneses, africanos, trazidos como escravos, e, mais recentemente, asiáticos, principalmente japoneses e chineses. Estudos genéticos têm demonstrado que a população brasileira é uma das mais miscigenadas do mundo, o que resulta em uma grande diversidade genética. Essa diversidade genética é reflexo da história do país e da interação entre os diferentes grupos étnicos que aqui se estabeleceram. Além disso, o Brasil é um país de dimensões continentais, o que também contribui para a diversidade genética da população. Diferentes regiões do país apresentam diferentes composições genéticas, resultado das migrações e colonizações ocorridas ao longo dos séculos. Estudos mais recentes têm se dedicado a mapear a ancestralidade genética dos brasileiros, buscando entender melhor a composição genética da população e como ela se relaciona com aspectos como saúde e suscetibilidade a doenças. Esses estudos têm revelado a complexidade da ancestralidade brasileira e a importância de entender essa diversidade genética para um melhor atendimento em saúde e políticas públicas. Mistura étnica. Devido à colonização do Brasil por diferentes povos, como portugueses, africanos, indígenas e imigrantes de diversas nacionalidades, a população brasileira apresenta uma grande diversidade genética. Migração interna. A migração de pessoas de diferentes regiões do Brasil para outras partes do país também contribui para a mistura genética da população. Miscigenação. A miscigenação entre diferentes grupos étnicos ao longo dos séculos resultou em uma população brasileira com uma composição genética única. Adoção de tecnologias de reprodução assistida. O uso de técnicas como a fertilização in vitro pode influenciar na composição genética de indivíduos e famílias brasileiras. Fatores ambientais. A exposição a diferentes ambientes e estilos de vida pode influenciar na expressão dos genes e na composição genética da população brasileira. Evolução e seleção natural. Ao longo do tempo, a evolução e a seleção natural podem ter tido um papel na composição genética dos brasileiros, levando a mudanças na frequência de certos genes na população. A diversidade genética do povo brasileiro é um patrimônio biológico e cultural importante que deve ser preservado. A miscigenação é uma característica marcante da população brasileira, resultado da mistura de diferentes grupos étnicos ao longo da história do país. Essa diversidade genética traz uma riqueza cultural única, refletida na variedade de etnias, línguas, costumes e tradições presentes no Brasil. Além disso, a diversidade genética também é importante para a saúde da população, pois a mistura de genes pode gerar maior resistência a doenças e aumentar a variabilidade genética, o que é essencial para a adaptação a novos desafios ambientais e de saúde. Preservar a diversidade genética do povo brasileiro também é importante para garantir a continuidade de tradições culturais,
manter a identidade e a autoestima das diferentes comunidades e promover a inclusão social e o respeito à diversidade. Por isso, é fundamental promover a valorização e o respeito pela diversidade genética do povo brasileiro, incentivando a preservação das tradições culturais, o diálogo intercultural e a promoção da igualdade e da justiça social para todas as comunidades étnicas presentes no país. A preservação da diversidade genética do povo brasileiro é um compromisso de todos e uma forma de garantir um futuro mais inclusivo, justo e saudável para as gerações futuras. Pesquisas indicam que a maior parte da população brasileira possui uma ancestralidade europeia de cerca de 60%, seguida por uma ancestralidade africana de aproximadamente 29% e uma ancestralidade indígena de 9%. A miscigenação e a diversidade genética dos brasileiros são reflexo da história do país, que envolveu a colonização europeia, a escravidão africana e a convivência com povos indígenas. Estudos genéticos também mostram que a diversidade genética dos brasileiros é maior em comparação com a de outros países, o que pode ser explicado pela variedade de grupos étnicos que contribuíram para a formação da população brasileira. A variabilidade genética dos brasileiros tem despertado o interesse de pesquisadores de diversas áreas, como a medicina e a antropologia, que buscam compreender melhor as características genéticas da população para desenvolver tratamentos mais eficazes e compreender melhor a história e a evolução dos grupos étnicos no Brasil. A influência dos povos imigrantes no Brasil é um dos principais fatores que contribuíram para essa diversidade genética. O seu apoio é muito importante para continuarmos a oferecer conteúdos interessantes e de qualidade. Obrigado pelo seu apoio.